A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Sidney Oliveira. Nós estamos mais uma vez aqui com o programa Âncora da Esperança, programa esse dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás, cujo pastor-presidente é o José Hamilton de Amarante. A idealizadora desse programa é a nossa missionária Alzira, esposa do pastor Hamilton. E nós estamos aqui nesta oportunidade com esse programa maravilhoso que tem alcançado muitas vidas. Pessoas têm sido impactadas pela palavra, a ministração que está sendo efetuada neste programa. Hoje nós vamos iniciar mais uma vez o programa Âncora da Esperança, como de costume. Vamos fazer aquela oração abençoada. E nessa oração nós vamos estar abençoando a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem zelado por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toma de conta, meu Deus, de todos os participantes deste programa. Abençoa os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e seguidores. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, meus amados telespectadores, o programa Âncora da Esperança, ele está de forma extraordinária, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando o seu empreendimento. E hoje nós temos um convidado todo especial para juntos aqui nós falarmos mais da palavra do Senhor em um contexto evangelístico, porque esse programa ele tem o cerne de evangelização. E nós estamos aqui para apresentar o nosso querido convidado, o presbítero da Silva. Presbítero da Silva, faça suas considerações iniciais. A paz do Senhor, pastor Cid. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus amigos, irmãos ouvintes, telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Estou muito feliz pelo convite da missionária irmã Alzira. Feliz de estar com os irmãos aqui e compartilhar um pouquinho da parte do que Deus tem falado conosco, né? Amém. Então, nós estamos aqui muito felizes com a sua presença e eu creio que hoje não será diferente. O Espírito Santo de Deus vai nos levar para uma vertente onde o nome de Jesus Cristo vai continuar sendo glorificado e as vidas que estão assistindo, os nossos telespectadores que estão aí nos dando a honra da atenção, vão ser também alcançados por essa palavra tão poderosa, essa palavra evangelística que é exatamente a palavra de Deus ministrada nesse programa. E hoje o programa Âncora da Esperança tem um tema muito especial. Qual é o tema desse programa de hoje, presbítero da Silva? O tema desse programa de hoje é abrace quem está caído. É um tema muito sugestivo e eu acredito que o Espírito Santo de Deus, de uma forma extraordinária, como sempre tem feito, vai nos enveredar aí para as suas revelações. E essas pessoas que estão aí fracas, que estão debilitadas espiritualmente, essas pessoas que deixaram de congregar, deixaram de cultuar a Deus, abandonaram a sua parte devocional, vão ser poderosamente alcançadas por essa palavra de hoje. Eu acredito nisso, presbítero da Silva. E o senhor? Eu acredito com certeza que o Senhor vai falar com nossos corações nessa oportunidade. Aproveitando a deixa, que é um começo de ano, às vezes alguém pode estar planejando fazer alguma coisa diferente. Às vezes alguém que começou a fazer algum trabalho de evangelismo, de ajudar, talvez parou por algum motivo. É uma oportunidade para todos nós, né? Abraçar alguém que está afastado, alguém que talvez possa ter caído, alguém que possa estar fraco na fé. Amém. Presbítero da Silva, o senhor pode, nessa oportunidade, fazer a leitura da nossa temática desta noite? A nossa temática da noite é um texto conhecidíssimo de todos nós, está em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, no versículo 9 e no versículo 10. O texto diz assim: E estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo,
inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Olha, que maravilha, é muito forte essa passagem, é muito interessante nós abordarmos hoje essa questão do culto em si, das pessoas que se posicionam no culto e daquelas pessoas também que estão, caídas, que mortas espiritualmente. Nós temos aqui, segundo as Escrituras Sagradas, 3 tipos de morte e nós vamos abordá-las aqui com certeza. E o Senhor Jesus vai nos dar aqui a direção. E eu quero que você, telespectador, você que está assistindo o programa Âncora da Esperança, eu quero que você fique sintonizado em todos os detalhes deste programa, desta oportunidade, porque eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus e vai buscar uma restauração na pessoa de Jesus Cristo. Então, presbítero da Silva, nós vamos começar aqui, o senhor vai fazer aí a sua introdução, aí a gente vai dialogando aqui no decorrer da pregação, da explanação da palavra do Senhor Jesus. Tá? A oportunidade está com o Senhor e fique à vontade. Qualquer coisa eu vou entrar aqui para a gente fazer uma incrementação, mas tudo isso é para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Fique à vontade. Amém. Como eu disse no início da minha fala, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Talvez você que está nos ouvindo nessa chance já participou, já esteve em algum culto onde esse tema tenha sido pregado, que é o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Então, nessa história aqui, nesse enredo dessa história, o apóstolo Paulo, que é uma referência para todos nós, um homem de Deus, que foi canal de bênção para todos nós, ele estava na sua 3ª viagem missionária. E nessa oportunidade aqui de um culto, ele teve reunido com aquelas pessoas num cenáculo, um lugar muito especial, um ambiente de adoração, um ambiente de busca do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o texto diz para nós que o culto dele acabou se alongando a pregação. E tinha um certo jovem chamado Eutico, que por algum motivo ele decidiu sentar em um ambiente do cenáculo, um ambiente que tinha alguns perigos que talvez ele não pôde perceber quando fez essa decisão, que foi a janela. O texto diz para nós que Eutico se posicionou na janela. E aí quem senta na janela tem algumas distrações. Quem senta na janela fica com uma atenção dividida. E aí esse jovem que estava no culto, que estava no ambiente de adoração, que estava no ambiente de busca da presença do Senhor, acabou adormecendo. E ele acabou desse adormecimento, dessa sonolência, pastor, ele acabou caindo. E dessa queda dele da janela, a Bíblia fala que este culto estava sendo realizado no 3º andar desse cenáculo. E dessa queda ele morreu. Aí as pessoas que estavam reunidas nesse ambiente, eles procuraram Paulo e disseram para Paulo que Eutico estava morto. Então Paulo, ele desceu, Paulo se direcionou a esse jovem chamado Eutico e Paulo deu um abraço e esse jovem foi ressuscitado. Que no caso, hoje nós vamos focar, esse abraço, e o texto diz, o versículo diz aqui, o versículo de número 10, diz que Paulo, além dele descer, ele se inclinou. Ele fez bem diferente daqueles que estavam no pátio. Não é verdade, presbítero? Porque os que estavam no pátio, eles simplesmente colocaram ou levantaram, porque o versículo de número 9 diz que eles levantaram o defunto ou morto. Mas o verso 10 vai nos dizer que Paulo, além dele descer, virar as costas, claro que não de uma forma pejorativa, ele deu as costas ao público, desceu para o 2º, para o 1º andar e foi em direção ao pátio, até onde o rapaz estava caído. Então nós vamos abordar aqui, o senhor falou um negócio aqui muito interessante. O senhor falou que a janela, pelo menos nesse contexto aí, a janela é algo perigoso. O que é que o senhor tem a falar de quem está se posicionando na janela? A janela é um local que
Não tem como quem fica na janela, pastor Cid, ficar com a atenção focada em um ambiente só. Quem senta na janela fica com a atenção dividida. Ora olha para o culto, ora olha para quem está fora. Então a janela é um local perigoso para se sentar. Então cada um de nós que servimos o Senhor, você que nos escuta nesse momento, nesse ano de 2026 que se inicia, cada um de nós temos que fazer uma reflexão. Como é que está sendo o nosso culto? Como é que está sendo a apresentação do nosso culto? Será se eu, independente do local físico da janela, estou na poltrona, de repente, com a minha atenção dividida, muitas vezes pensando em outras coisas, até nas dificuldades da vida mesmo, né? Porque o culto é um local de busca do Senhor, o culto é um local de adoração. E a janela aí, presbítero da Silva, que eu posso entender mediante a explanação que o senhor está discorrendo aqui, é que a janela aí ela tem dois grandes fatores. O primeiro é a escolha. E o segundo fator é o posicionamento. Justamente, o primeiro é a decisão, né? Tudo começa com a decisão. Até mesmo para a gente ir no culto, adorar o Senhor, começa com a decisão. Hoje eu vou no culto, hoje eu vou oferecer um culto, hoje eu vou adorar a Deus. Mas estando no lugar certo, a gente tem que fazer aquilo que o nosso Senhor recebe, né? A adoração, ela tem que ser feita da forma certa. E a atenção dividida pode prejudicar o meu culto, pessoal, porque o culto é individual, a celebração está acontecendo. Então eu não posso dividir a minha atenção, eu tenho que ficar focado no Senhor, adorar o Senhor, porque a janela é um local perigoso. Começa na decisão. Exatamente. Tudo começa na decisão. Na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, tudo começa com a decisão. Aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador é uma decisão que a gente toma. Depois que nós decidimos, depois que nós o confessamos, aí vem o segundo fator, que é o nosso posicionamento. Justamente. Tudo começa com uma decisão, assim como a gente está explorando. Depois, o Senhor vai trabalhando na nossa vida, a gente vai conhecendo o Senhor, vai conhecendo as Escrituras, e a gente vai fazendo uma alta reflexão mais uma vez e vai mudando o nosso posicionamento, vai mudando o nosso comportamento. Ou seja, nós somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus e o Senhor nos convence de mudar nosso comportamento, a nossa conduta. Sim. É muito importante a gente fazer a escolha certa e é muito importante a gente fazer o posicionamento correto. Vou explorar mais uma vez esse tema de dizer que o ano está começando. Todas as pessoas, sem exceção, no final de ano a gente faz planejamento. Esse ano de repente eu vou perder uns quilinhos. Não, esse ano eu vou me cuidar mais. Esse ano de repente alguém disse aí, eu vou buscar o Senhor diferente. Eu vou servir o Senhor diferente, eu vou adorar o Senhor diferente. E aí existem aqueles que, quando começa o ano, o crente, ele começa... Tem uns crentes que eles fazem esse propósito. Eles só falam a bem na verdade, eles não cumprem. Eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou me dedicar mais. Aí às vezes fica só em palavras. Então, a confissão, né? Depois da confissão, depois que você se integra, aí você vai se posicionar. Então, o que nós podemos observar é que o Eutico, que o nome desse rapaz é Eutico, né? Que significa afortunado, ele escolheu ficar na janela. Só que nós temos que deixar bem claro também para os nossos telespectadores que janela aqui, nesse contexto, é perigo, né? Existem vários outros contextos bíblicos onde janela serviu para uma fuga, um escape de vida, que foi quando a mulher de Davi colocou ele ali pela janela para Saul não o matar. E outro contexto também fala que as janelas, né, Daniel ficava ali no seu momento devocional e as janelas ficavam abertas, porque ele estava revelando para todos publicamente a sua fé e a sua devoção ao seu Deus, né? Mas hoje aqui o contexto não é um contexto que podemos chamar de benefício, que nos beneficia espiritualmente, né? Esse contexto hoje aqui, ele é pejorativo, né? Esse contexto, ele é um contexto pejorativo e é um contexto de alerta, pastor Sidney. Eu tenho que fazer uma autorreflexão de mim mesmo. Você que nos ouve agora, nessa oportunidade, através desse programa, você tem que fazer uma reflexão para você, para saber se o seu culto, se você de repente não está sentando na janela, né? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa frase que a gente sempre lê na celebração de ceia, ela não serve para nós somente no culto de ceia, né? E esse culto aqui exclusivo aqui que a gente está falando agora também, esse culto de Paulo, é uma celebração de ceia.
Então, o examine-se o homem a si mesmo é hoje, é amanhã, é à noite, é quando acorda. Exatamente. Inclusive, os discípulos, eles estavam partindo pão no momento em que Paulo estava ministrando. A Bíblia não entra em detalhes quantas horas Paulo passou ministrando, ou quantas horas gastou o sermão de Paulo ali. Mas a Bíblia diz que foi até perto da meia-noite, né? Perto da meia-noite. Mas eu sei que o culto aconteceu, assim como o texto que nós lemos diz para nós, confirma, e que teve essa decisão equivocada desse jovem. Graças a Deus que nesse culto, né, tinha homens de Deus e tinha um homem de Deus que ajudou a trazer esse jovem para a vida. Esse jovem morreu, esse jovem sentou na janela, esse jovem cochilou, esse jovem dormiu profundamente, e esse jovem caiu e da queda morreu. Ou seja, quem morre, pastor, ou quem cai, não cai subitamente. São decisões equivocadas que a pessoa muitas vezes vai tomando. Assim como a nossa conversão ela é de glória em glória, um homem se desvia da presença do Senhor também em decisões equivocadas. Esse homem cochilou, esse homem adormeceu, esse homem dormiu profundamente e esse homem caiu, esse jovem, né? E dessa queda gerou a morte dele. Esse rapaz, o Eutico, eu ficava me perguntando por que ele caiu para fora e não para dentro. Mas aí, no decorrer aqui, né, da explanação do nosso querido presbítero, eu entendi que a escolha dele estava mais para as coisas externas do que as coisas que estavam acontecendo internamente ali, ou seja, na pregação de Paulo, ele não tinha tanto interesse, é o que eu entendo, pastor, segundo essa explanação. O texto nos faz entender e interpretar que ele estava mais inclinado para fora. O corpo dele, o texto, me dá essa margem para a interpretação de que o corpo dele estava mais inclinado para fora. E talvez por isso ele não caiu para dentro. Para nós que servimos o Senhor, né? Para você que serve o Senhor, para você que tem um desejo de servir o Senhor, nós sabemos que cair na presença do Senhor é cair em oração, é cair em jejum, é se render, é descer mesmo na casa do oleiro. Para nós, então, cair na presença de Deus é maravilhoso para um homem, né? Sentir a presença do Senhor. Mas esse jovem, infelizmente, estava mais inclinado na janela para fora e por isso eu acho que ele caiu para fora. Então, hermeneuticamente, ele estava inclinado para as coisas do mundo, dentro de uma linguagem mais aclarada. E a mente, o corpo estava ali, né? Uma parte dentro e a outra, que segundo a explanação de hoje, estava mais para fora do que dentro da igreja. É aquele velho ditado, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Mas exatamente, um pé na igreja e outro no mundo. Mas, presbítero da Silva, Paulo, é bem verdade que o texto diz que Paulo, ele estendeu o sermão. Ele estendeu o sermão a ponto de alcançar perto da meia-noite, né? E esse rapaz estava ali e a sonolência o roubou e ele acabou caindo do terceiro andar, porque ali era uma residência embaixo, aí tinha o segundo piso e o terceiro. E Paulo, como o senhor disse, na terceira viagem missionária, ele foi ali, ele já estava ali há 7 dias, há uma semana, e no dia seguinte ele já iria viajar. Então acontece uma fatalidade num culto que era para ser só adoração, né? E esse rapaz caiu e Paulo teve que parar. E aí assim, mas o que nos chama a atenção, até fazendo menção mais uma vez do tema desse programa, abrace quem está caído. O que nos chama a atenção, para mim, para nós nessa noite, é a postura de Paulo. Paulo não falou nada, Paulo não criticou, Paulo não apontou talvez a falha do jovem que sentou equivocadamente. Eu te disse, eu sabia, eu te avisei. Paulo não fez nada disso. Porque isso, desculpa,
Porque isso hoje a gente ouve de muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem estar inseridos no contexto cristocêntrico, mas Paulo vem nos dar um banho de lição aqui, que mesmo ele ministrando, ele parou, como eu disse no início da minha fala, ele virou as costas para o público, não de forma pejorativa, mas porque ele entendeu que existia alguém que precisava de uma atenção maior. Não é isso? Havia uma necessidade maior, havia alguém que havia perdido a vida, então ele deu atenção para aquele jovem, né? Mas é interessantíssimo, porque ele não condenou, ele não julgou, ele não apontou. O senhor disse muito bem, pastor, muitas pessoas hoje em dia se intitulam como crente, como cristão, como evangélico, mas nós sabemos que a única regra de fé e prática para nós que servimos o Senhor Jesus é a palavra de Deus. E nós temos que pegar essas referências desses homens de Deus aqui, desses exemplos que eles deram, e nós precisamos reproduzir. E é por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, esse tema tão abençoado, no começo desse ano, volto a dizer mais uma vez, para cada um de nós também procurar, porque de repente pode ter um caído do meu lado, de repente pode ter um caído na minha casa, de repente pode ter um caído no meu trabalho, e talvez eu não estou nem apercebido, servindo o Senhor, indo na igreja, ouvindo a palavra de Deus, adorando, e às vezes tem um caído do meu lado, sofrendo, a ponto de morrer, e eu não vi. E eu não percebi. E nós temos também que explorar aqui, presbítero da Silva, essas duas questões aí. Porque Paulo, quando ele decidiu parar o sermão e descer e ir até o pátio onde o moço estava, já tinha pessoas lá. E o texto aqui, ó, o versículo de número 9, diz que ele foi levantado morto. A gente levanta quem está vivo. É bem verdade? A gente levanta quem está vivo, porque o morto, ele tem que ter outro tipo de atenção, outro tipo de comportamento, outro tipo de cuidado. E aí eu quero que você fale um pouco aqui do verso 10, porque Paulo chega lá e a primeira coisa que ele faz é se inclinar. A primeira coisa que ele faz é se inclinar sobre o morto. Ou seja, se compadeceu. Ele se inclinou sobre o morto, ele entendeu, como o senhor bem colocou, que aquela situação era mais importante, ele se inclinou sobre ele e ele abraçou ele. Não fala no texto que Paulo orou, que Paulo impôs as mãos, não estou dizendo que a oração não é importante, mas ele abraçou o jovem. E aquele jovem que havia recebido uma condenação de morto, né, de falecido, ele voltou. Ele havia propriamente, né, ele caído, e o texto diz que realmente ele morreu. Ele morreu. Né? Não existe dúvida aí, isso aí é inegável. Agora a situação é, Paulo deixou de pregar e desceu e foi até aquele rapaz para lhe dar um abraço. Sabe o que é que eu consigo entender aqui, mediante tudo que nós estamos prosando nessa oportunidade? É que Paulo não era um evangelista, um missionário só de palavras. Né? Ele tinha amor às almas. Exatamente. Nos fala sobre essas duas, a diferença aí, porque hoje a gente está vivendo no contexto odierno, onde falar se fala muito bem, agora fazer é que nós estamos precisando daqueles que não só preguem, não só cantem, não só atuem, mas que eles façam na prática tudo aquilo que eles têm aprendido com a palavra do Senhor Jesus. Fique à vontade, presbítero, para nos falar sobre isso. Porque a pregação da palavra, nós sabemos que ela é muito importante. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática, né? Mas saber a palavra não é o suficiente. A palavra do Senhor diz em Tiago que o homem tem que saber, mas você tem que praticar, você tem que exercer. Não adianta eu pregar, não adianta eu ensinar, se na minha vida particular eu não exerço aquilo que está na palavra de Deus. Às vezes a pessoa é boa para pregar, às vezes alguém pode ser bom para ensinar, às vezes alguém seja bom para exortar, mas para colocar em prática e fazer a pessoa não faz. Então nessa última hora, o chamamento de Deus para nós, para a igreja do Senhor,
a grande comissão de fazer o ID não é só o verbal, né? O ID é muito mais de abraçar, o ID é muito mais de acolher, o ID é muito mais de anunciar que é importante todas essas coisas, mas não tem só uma coisa importante, né? O ID é fazer, o ID é ação, o ID é executar, e é o chamamento de Deus para todos nós. É porque eu comparo o Evangelho com as duas partes. Nós temos a parte teórica, mas nós temos que ter também a parte da prática. É a prática que está ausente dos nossos cultos. Quando eu digo nosso, assim, eu estou falando de forma universal, em um todo. Então o que nós percebemos é que muitos estão adormecidos, negligentes, mas o que eu entendo aqui nessa oportunidade, nesse programa, com esse tema tão maravilhoso, é que Paulo vem nos dar lições extraordinárias. Lições práticas. Ele sai da teoria, que ele está, né, a pregação, que ela é uma parte teórica, mas que é de fundamental importância, porque a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Porém, não podemos ficar só na pregação, nós temos que ter atitude, e é exatamente no versículo 10 Paulo vai fazer isso. E é uma prova de amor, né, pastor? É uma prova, acima de tudo, uma prova de amor pelo próximo. E nós também, como cristãos, como os servos de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós também temos que exercer esse amor de Deus que alcançou cada um de nós. Esse amor do nosso Senhor Jesus, né, que nos fez alcançado, estendendo a mão, abraçando, acolhendo, verificando se do nosso lado, de repente até do seu lado na igreja, pode ter alguém que está precisando de ajuda, que está precisando de um abraço, que está precisando de um acolhimento, que está precisando de um socorro. A gente não sabe. De repente, se você não sabe quem recorrer, você pode consultar aquele que não erra, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus me mostra no meu trabalho se tem alguém que está morrendo, se tem alguém que está cochilando, se tem alguém que precisa de ajuda para me abraçar, para me acolher, porque nós sabemos que o amor, que é bíblico, que o amor vai esfriar. Só que isso não é uma autorização para mim esfriar meu primeiro amor, né? Nós temos mesmo que verdadeiramente, apesar de saber que o amor de muitos esfriarão nos últimos dias, mas a gente tem que exercer o nosso amor e pedir para Deus mostrar para a gente e alimentar essa chama de amor para o próximo, né? E é interessante, presbítero... Desculpa interromper, pastor. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Deus resumiu os 10 nesses 2 mandamentos. Exatamente. Que os judeus, eles verehafta lerearra comorra, que é ama o teu inimigo como a ti mesmo. Mas o que eu acho interessante aqui, nós voltarmos ao texto, é que esses que levantaram o rapaz, o defunto, eles não conseguiram ver, olha só que coisa extraordinária, eles não conseguiram ver, presbítero da Silva, aquilo que Paulo viu ao abraçar. O versículo de número 10 diz que Paulo viu algo que os que levantaram o morto não conseguiram ver. É interessante, pastor. Muito provavelmente, essas pessoas que levantaram o jovem Eutico, as primeiras pessoas que chegaram, muito provavelmente, o texto me dá mais para entender que elas estavam fora do cenáculo. Sim, são 9 metros de altura. Como é que aquelas pessoas chegaram primeiro no jovem, né? Muito provavelmente elas estavam fora do cenáculo. Então, muitas vezes quem anuncia o óbito é quem está do lado de fora. Mas o homem de Deus que estava do lado de dentro, apesar que parou o culto por um determinado momento, foi lá, acolheu e viu o que as pessoas do lado de fora não viram, né? Viu que ainda havia alma ali, que ainda havia vida, que ainda havia esperança, que ainda Deus podia operar um grande milagre ali e ressuscitar aquele jovem. Vamos focar aqui na alma, porque assim... Esse pessoal que estava fora, eles não tinham visão disso. Não viram nada disso. Não tinham visão disso. E Paulo, quando abraça o jovem, o morto, né, a bem na verdade, ele consegue ainda identificar a alma. E ele dá um grito.
Ele pede para que as pessoas não se assustem, não fiquem espantadas, porque no rapaz ainda havia a vida, a alma. Então, é isso que nós temos que ver acima de tudo, e nós só conseguimos ver a alma de alguém quando nós nos compadecemos desta pessoa. E esse abraço aqui, dentro de uma regrazinha básica da hermenêutica, fala de um sentimento misericordioso. O senhor pode nos falar um pouco sobre essa misericórdia? Essa misericórdia, né? Essa misericórdia de Deus que nos alcançou, e assim como o nosso Deus nos alcançou através do perdão, através da sua misericórdia, através do seu amor, a gente também tem que exercer essa mesma didática. Nós fomos alcançados um dia para alcançar outras pessoas. Então uma alma, a Bíblia diz que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. E muitas vezes a gente não consegue identificar a alma da pessoa, que ali tem uma alma, que ali é valioso para Deus, que aquela alma, que por aquela alma Jesus morreu na cruz do Calvário. Que aquela alma precisa de ajuda, que aquela alma, apesar da pessoa muitas vezes, pastor, a gente não vê a alma. Muitas vezes você vê uma pessoa, às vezes você vê a pessoa, uma pessoa, você não consegue enxergar que aquela alma precisa de ajuda, né? Você vê uma condição às vezes muito do momento ali, você não vê a alma da pessoa, muitas vezes você não vê que ela precisa de ajuda. Na realidade, às vezes nós olhamos para o erro da pessoa. Justamente. Nós olhamos para o erro da pessoa e esquecemos que esta pessoa, esse ser humano que errou, ele tem uma alma. E é como ele falou aqui, para nós talvez essa alma não tem tanta relevância, mas para aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, ela vale mais do que o mundo todo. Então é essa alma aí que nós temos que priorizar. E o programa Âncora da Esperança é um programa completamente evangelístico. Então é por isso que nós estamos aqui nessa oportunidade para convidar você que está afastado, né, da presença do Senhor Jesus, que não tem mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, que talvez, né, na metáfora da sua caminhada cristã, você tropeçou em alguma pedra, você sentou em alguma janela e isso te levou a uma morte espiritual. Eu quero te dizer com muita propriedade que ainda há esperança. Ainda há esperança, presbítero. Há esperança. Enquanto há vida, há esperança, né? Agora, para nós encerrarmos aqui o programa de hoje, nós vamos aqui para o verso de número 12. Faça a leitura, por gentileza, presbítero da Silva, o verso de número 12 do mesmo capítulo que está sendo explanado. O verso número 12 diz exatamente assim: e levando vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Verso 12. Olha que maravilha extraordinária. Ele escolheu o lugar errado, caiu, morreu, e quem estava fora sem visão o levantou e depois o jogou no mesmo lugar, mas alguém que estava inserido na vontade de Deus foi lá, o abraçou, o se inclinou. A gente tem que considerar isso também. Inclinou-se, o abraçou e conseguiu ver, além do lugar que ele sentou, da queda que ele teve, do erro que ele cometeu. Conseguiu ver o que, presbítero da Silva? Uma alma, conseguiu ver vida, né? E aí o versículo de número 12 diz: e levaram vivo o jovem. Essa expressão levaram quer dizer que eles, depois que Paulo abraçou ele forte ali, que deu aquele brado, que disse: olha, nele ainda há alma, o moço ressuscitou, mas aqueles que estavam ali deram continuidade na obra missionária, que é cuidar das almas que estão precisando da nossa atenção, não é isso? É verdade, é verdade. E aí eles voltaram para o cenáculo,
anunciando que o jovem estava vivo. E foi uma festa. E foi festa. E foi maravilha. Até de manhã. Foi até de manhã. Culto abençoado, né? Culto com milagre, culto com ceia, culto com almas rendidas ao Senhor. E um chamamento nosso. O senhor pode fazer um convite, um apelo para os nossos telespectadores que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Faça aí para nossas considerações finais, que o programa Âncora da Esperança, que pena, rapaz, já está chegando ao fim, né? Já está chegando ao fim. Mas o senhor pode fazer o apelo e a gente vai fazer aqui o fechamento para a glória de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa mensagem que nós compartilhamos hoje com você, eu sei que foi rápido aí, são vários temas que foram abordados, tanto você que está na igreja, que está no cenáculo, como você que possivelmente possa estar cochilando, dormindo, né? Ou você que está afastado, né? O nosso apelo, a nossa oração é que você volte para os caminhos do Senhor. Não se importa com aquela pessoa que disse que você morreu, que não tinha jeito para você, muitas vezes que apontou o seu erro. Não se importa com essas pessoas, não. Eu tenho certeza que perto de você tem uma igreja. Nós temos as nossas igrejas aqui espalhadas pela cidade. Você pode ir num dos nossos cultos aí, adorar o Senhor e reconciliar com Deus, inclusive nessa oportunidade. Se você sentir no seu coração que a mensagem tocou no seu coração e que você decide voltar para os caminhos do Senhor, nós vamos orar, né, pastor? Nós vamos orar, e fez bem você fazer menção aqui dos nossos cultos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Canaã dos Carajás, que tem o seu presidente, o pastor José Hamilton de Amarante. Nós temos os cultos aqui no Templo Central, terça-feira culto de ensinamento, quinta-feira também no Templo Central. Não só no Templo Central, na quinta-feira nós temos culto também nas nossas congregações, e no domingo também temos culto tanto no Templo Central como em todas as respectivas congregações da Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás. Meus queridos irmãos, amigos, telespectadores, presbítero da Silva, eu estou muito feliz por esse programa, e nós vamos agora, nós estamos chegando ao fim, e nós vamos fazer aqui uma oração de agradecimento ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito para com a nossa vida, para com a nossa família. Que Deus continue abençoando o nosso presidente, o pastor José Hamilton, que Deus continue abençoando a nossa idealizadora desse programa, que é a missionária Alzira, que Deus continue abençoando todos os que estão contribuindo diretamente e indiretamente para que o programa Âncora da Esperança esteja cada dia em ascensão e sempre transmitindo uma mensagem evangelística para você. Nós vamos orar, presbítero da Silva, agradecendo por esse programa maravilhoso. E você procure fazer um concerto com o Espírito Santo, procure uma igreja mais próxima da sua casa e faça um acerto com Jesus, porque Ele está voltando. Amém? Vamos orar agradecendo? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por este programa maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Continue abençoando teus filhos e filhas, e nesse momento agora eu te peço para que o Senhor nos dê força, sabedoria, para que nós possamos entender que o Evangelho não é só teoria, ele também é prática, e que nessa prática nós possamos nos inclinar para com essas pessoas que estão caídas, abraçá-las, e Senhor Jesus, que o Senhor também possa, com a força, a autoridade do Espírito Santo, levantar pessoas, como foi levantada no versículo 12 do capítulo 20 de Atos, para que assim possa dar continuidade, cuidando dessas almas, cuidando dessas vidas, para que haja alegria na tua casa, na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a todos, abençoa o nosso presidente, abençoa a nossa missionária Alzira, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém.